Olá, graça e paz. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão no livro, numa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 1 e 13, que diz assim: Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. As não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Se eu pudesse sintetizar ou resumir a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, seria a carta da justificação, ou livres para viver. O argumento de Paulo no que concerne a justificação pela fé e as consequências para o indivíduo. Paulo vai ao centro da sua pregação. O homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. O que acontece quando alguém é justificado pela fé? Paulo responde: uma completa transformação se opera em todos os níveis da vida do ser humano. A sua vida não é mais dela, mas está toda em Cristo. Paulo argumenta que a fé, como meio de justificação, é anterior à própria lei. Abraão é tomado como exemplo de justificação pela fé. Ele viveu, portanto, antes da lei ser promulgada. Os profetas corroboraram também a esta interpretação de Paulo. Para isso, cita Abacuque 3,11. A promessa que foi feita a Abraão se cumpriu em Cristo. Por meio dele é que as famílias da terra são realmente abençoadas. Paulo fala em Gálatas da liberdade em Cristo. A liberdade, portanto, é o alvo, o objetivo do crente. Ele a alcança por meio de Cristo. Não é, porém, autorização para uma vida sem regras. Ou seja, a liberdade na graça que Cristo oferece não é para viver licenciosamente no pecado. Paulo foi acusado de incentivar a libertinagem. A liberdade que ele prega não conduz a isso. Muito pelo contrário. É a vida no Espírito que nos faz experimentar a verdadeira liberdade. Outra coisa que eu aprendo com o texto de Paulo às Gálatas é que em Cristo nós somos livres. Essa é a verdadeira liberdade. Ela em Cristo é o nosso limite. Ou seja, é a graça de Deus, é a liberdade operada pela graça de Deus que não nos deixa pecar, que nos dá o limite para nós não ultrapassarmos, para nós discernirmos entre o bem e o mal. Existe liberdade com um limite. No caso do ensino de Paulo aos Gálatas, quanto mais nos submetemos a Cristo, mais nós livres somos. Lutero tem uma frase que diz que o crente, o cristão, é um homem mais livre de todos. Mas também, outra contrapartida, é o mais servo de todos. Por quê? Lutero argumenta o seguinte na sua frase, que o crente, quando ele aceita Jesus, ele muda de representante.
do primeiro Adão para o segundo Adão, que é Jesus. Ou seja, ele deixa de ter o senhor pecado, escravo do pecado, para ser servo ou livre para servir a Deus. Outra coisa que eu aprendo é que a liberdade é conquistada pela justificação na fé em Cristo. A nossa liberdade custou um alto preço, a morte de Jesus na cruz. Ele carregou a maldição que pesava sobre nós. A liberdade não é fazer o que dá vontade, todavia, é fazer a vontade de Deus. Paulo orienta que ninguém deve usar a liberdade para dar ocasião às paixões carnais. Nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo e é Ele que nos liberta e nos proporciona uma vida mais real e significativa. A justificação pela fé deve ter reflexo direto sobre as nossas vidas. Que é isso? A salvação não é um ato unicamente subjetivo, é objetivo enquanto modifica, transforma nossas vidas. A vida que vivemos deve refletir esta transformação e novidade de vida. O viver é Cristo. Os valores são do reino de Deus. A direção é do Espírito. E a exteriorização da fé vem na forma do fruto do Espírito. Liberdade, justificação e escravidão. Esses são os três temas, ou é o trinômio que é advogado, que é proclamado, que é ensinado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a questão do tema a vida na carne versus a vida no espírito. Paulo contrasta a vida na carne, ou seja, naquela que a pessoa vive sem a direção, o senhorio de Jesus através do Espírito Santo. A vida neste é caracterizada, é o que caracteriza o crente. Em vez de conduzir a uma vida sem regras, conduz a uma vida de fruto do Espírito. É o fruto produzido pelo Espírito Santo em nós, na nossa vida, nosso caráter, moldado pelo Espírito Santo, é que deixamos de produzir as obras da carne para produzir o fruto do Espírito. Que Deus para tanto nos abençoe e que possamos viver esta liberdade em graça que Cristo nos oferece.